Pronto, já estamos gravando. Bem-vinda a todos e a todas. Estamos aqui para mais um momento das nossas reflexões e palestras sobre os óleos essenciais e esses, saberes milenares. Por enquanto, a gente ainda está falando de questões ligadas fortemente à astrologia, mas a gente já tem planos de trazer outras informações, outros saberes que a gente possa sempre ligar e, fundamentalmente, trazer, enriquecer o que vocês podem ter de conhecimento para poder tratar de uma maneira mais ampla e mais íntegra, né, o ser humano que está na frente de vocês buscando um óleo essencial e uma ajuda para um momento de vida e tudo mais. Então, a gente hoje vai falar dos ritmos. A gente já fez 2 palestras, eu não sei se as pessoas que estão aqui já participaram, mas se não participaram eu vou só retomar, isso está gravado, vocês podem ver. Uma palestra foi sobre os óleos essenciais e as fases da Lua, como a gente poderia ter, dependendo das fases da Lua e dos humores da Lua, tipos de tratamento diferentes, porque a gente acredita, eu e a Val, que nós estamos inseridos num macrocosmo. O que nós manifestamos nessa existência é um reflexo do todo e do cosmos, por isso essas conexões com o universo. A Lua foi um momento em que a gente estudou como a gente poderia entender como a Lua mexe com os humores da gente aqui na Terra, além de 1 milhão de outras coisas. No mês passado, a gente trabalhou com a ideia dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, que são a base, a substância, digamos assim, formadora dos signos na astrologia, entre muito outras coisas, porque formam os signos, porque formam tudo que está no planeta, né? Terra, fogo, terra, ar e água, base formadora de tudo que está no planeta, e como que isso se conecta com o céu. E aí, como a gente está trabalhando com essas questões da astrologia, a gente trabalhou isso como base formadora dos signos. E até conversamos um pouquinho de como vocês podem entender através do mapa astral dos clientes, e sabendo qual é o sol daquele cliente, qual é a lua, qual é o ascendente, que são a tríade básica, né, de um mapa, como tratar esse cliente de acordo com os padrões que ele vai trazer numa consulta de aromaterapia. É importante a gente entender que tudo que a gente está falando aqui é para tornar o atendimento de vocês mais rico, mais completo, mais íntegro. E agora a gente fala dos ritmos, que é a próxima etapa após os 4 elementos. Então, se a gente tem os 4 elementos como matéria-prima formadora dos signos, esses 4 elementos se manifestam de uma maneira, de um movimento, de um ritmo ou de uma qualidade. Então, como se manifesta alguns signos de acordo com os seus elementos e com esses movimentos? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper, pode perguntar, a gente está aqui para que vocês tenham uma visão mais ampla, mas não é para ser uma coisa totalmente hermética que não se entenda, é para a gente esmiuçar, não tem pergunta básica, não tem pergunta avançada, tudo que for
dúvida é para ser perguntado. Agora, cada vez que a gente desce uma camada nesse nosso trabalho, e a volta aqui que não me deixa mentir, a complexidade aumenta. Então, pensem no descascar de uma cebola, que a gente começa pela pelezinha lá de fora e cada vez vai adentrando mais. E hoje ainda ouvi uma live maravilhosa, depois, se quiserem, eu mando aqui no grupo o link, em que o astrólogo fala: não queiram soluções fáceis, porque a vida não é fácil. A vida é complexa, então se a gente quer lidar com os seres humanos, se a gente quer lidar com a vida, a gente tem que aceitar a complexidade. Basicamente isso. Então, o que são esses ritmos ou formas de manifestação dos signos? Basicamente, a astrologia como uma ciência desenvolvida pelo ser humano desde o homem das cavernas, a gente tem os ritmos muito ligados aos movimentos da natureza, às estações do ano. Então, nós vamos ter um início, dentro dos ritmos, um ritmo que representa o início da estação, um ritmo que representa o ápice da estação, o meio, e um ritmo que fecha a estação. E cada estação ela vai ter repetidamente esses ritmos. Então, vocês estão vendo nesse diagrama aqui, nesse desenho, um ritmo cardinal, que é o início do inverno, ou da primavera, ou do verão, ou do outono. Ele sempre, sendo início, vai ser chamado de cardinal. Cardinal, fixo, cardinal ou cardial. E depois nós vamos ver mais em detalhes. O meio das estações é fixo. É o meio, é o momento de assentar as coisas, né? E o fim das estações é mutável, porque algo precisa se transformar para a gente poder trazer o novo de volta e assim recomeçar o ciclo com cardinal, fixo e mutável. Depois, de novo, cardinal, fixo e mutável. Então, eles se apresentam de acordo com o início das estações, o meio da estação e o fim da estação. Isso é a base filosófica e é como o ser humano lá no momento da estruturação desse saber, né, que é a astrologia, pensou e conectou a natureza com os signos. E aí a gente está na nossa agenda de hoje num ciclo taurino. Então, a gente sempre vai trazer esse parâmetro para vocês, que é onde o Sol está brilhando nesse momento da aula de hoje, em Touro. E aí eu trouxe a figura do tourinho Ferdinando, que é um desenho que mostra muitas características do touro, né? Desse signo maravilhoso, que é o touro, que é o primeiro signo de terra. Isso é só uma ilustração para vocês do momento em que a gente está. Porque se nós estamos trabalhando com ciclos e com conexão com o cosmos, é importante a gente entender em que momento a gente se encontra. E nós estamos num momento de Sol em Touro. A gente vai falar quem nós somos, para quem não nos conhece ainda, né? O que é um mapa natal, porque para vocês poderem entender como o cliente de vocês está naquele momento, de acordo com os ritmos, é preciso saber do mapa dele. Quais são os 3 ritmos ou qualidades ou movimentos na astrologia, que a gente já falou um pouquinho. Cada ritmo, quais são os signos ligados a cada ritmo, aquele nosso tema de casa que a gente sempre gosta de saber, as perguntas e respostas que podem vir a qualquer momento,
e a bibliografia. Eu estou vendo que tem um chat aqui, eu como apresento, não consigo ter acesso ao áudio. Ah, meu Deus, e agora? Tem uma pessoa que não Isso. consegue ter acesso ao áudio. É todo mundo? Não, a gente consegue te ouvir direito, Ana Flávia. Eu percebo, eu vejo que o Keith, né, Keith Luiz, não conectou o áudio, então tem um Ele precisa botãozinho sair e entrar de e novo, talvez. pronto, acho que o mais É, fácil vai ser sair e entrar de novo, conectar o áudio, e uma outra isso. pessoa que também está conectada com o Galaxy M62 também está sem o áudio, mas só tenta desconectar e conectar de novo que vai dar certo. Isso, aí eu vou pedir para a Ju e para a Val para responder esses chats, porque eu falando eu não vou conseguir responder os chats, tá? Eu só vejo que aparece aqui, mas muito bom. Aí as perguntas e respostas, elas vêm organicamente, podem interromper, não precisa nem levantar a mão, que eu também não vou conseguir ver isso aqui. E, por fim, a bibliografia que foi usada para a gente organizar essa palestra, tá? Vamos lá. Então, cadê? Agora eu não consigo passar o... Ah, foi. Quem nós somos? A Valéria, que está aqui junto com a gente, que vai falar da parte de aromaterapia, é uma pisciana com ascendente em touro, lua em capricórnio. E depois nós vamos ver direitinho que, em termos de ritmos, ela tem mutável, fixo e cardinal nos três pontos mais importantes do mapa, que seriam Sol, Ascendente e Lua. Ela também é fisioterapeuta, com especialidade em acupuntura, reiki, radiestesia, aromoterapia, e é movida pela paixão e tem a sua vida inteira dedicada à área da saúde. Eu sou uma libriana com ascendente em câncer, lua em leão. Eu tenho nos meus ritmos cardinal, cardinal e fixo. Há 10 anos eu venho trabalhando já a minha formação em massoterapia chinesa, trabalho com tarô, astrologia e mais recentemente com aromaterapia pelas mãos da mestra Valéria. Recentemente eu fui morar no mar, então eu brinco que eu estou movida pelas águas de Netuno, buscando inspiração e tudo que esse planeta incrível pode trazer para a gente. O que é um mapa natal? O mapa natal é a foto do céu do dia que a pessoa nasceu. Simbolicamente, a gente coloca essa foto como uma representação do universo congelada dentro da gente. Então, é como se a gente tivesse dentro da gente todo o sistema solar, porque no nosso mapa vão ter todas as posições planetárias, os luminares, o Sol e a Lua, a localização dos 12 signos do zodíaco. Sim, nós temos os 12 signos do zodíaco dentro da gente. Eu sempre digo, não faça bullying com nenhum signo, porque esse signo habita dentro de você em alguma área. E aí o que acontece quando você tem algum preconceito, você não gosta, é que aquela área da sua vida tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, porque aquela pessoa daquele determinado signo, ela está simplesmente te mostrando algo que você não quer ver. Então, nós sim temos os 12 signos do zodíaco dentro do nosso mapa. Da mesma maneira, né, Ana, do óleo que a gente não gosta e que a gente implica. Sempre esse óleo vai trabalhar alguma coisa que você está precisando. Exatamente, exatamente. Aquilo que nos provoca nos transforma, aquilo que nos provoca, o que nos desafia, nos traz uma oportunidade de desenvolvimento, basicamente. Nós temos as 12 áreas da vida representadas nas casas astrológicas também, né? Então, é muito importante a gente se apropriar tanto do nosso mapa, quanto, se a gente quiser ter um trabalho mais holístico com essa visão, ter acesso ao mapa dos nossos clientes.
Também vou colocar aqui, quando a Val estiver falando, eu também coloco o link do astro.com, onde você faz gratuitamente com os dados da pessoa, você faz gratuitamente o mapa dela, óbvio, com a permissão dela, né? E aí você tem acesso a Sol, Ascendente e Lua, o que já te dá uma boa base da essência daquela pessoa. Então, a gente trabalha o mapa natal, ou astral, ou astrológico, como o nosso DNA cósmico, como se fosse o nosso RG cósmico. É onde a gente consegue entender a nossa conexão com o universo, como a gente conversa com o céu que está em cima, de acordo com aquele céu que a gente ganhou de presente no dia que a gente nasceu e que habita dentro da gente. Aquilo não vai mudar, aquilo é uma coisa totalmente estável e que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. Esse é um mapa, é importante entender isso, e o mapa ele dá direções, como um mapa geográfico, como um mapa meteorológico. O caminho que a gente vai adotar fica a critério do nosso livre-arbítrio, que, claro, hoje a gente tem um nível de livre-arbítrio, o homem das cavernas tinha completamente outro. Então, a cada época, a cada contexto histórico da humanidade, a gente tem níveis e níveis de como a gente vai usar essas forças. Mas é importante a gente entender que isso nos conecta diretamente com o universo. Aqui nós temos um exemplo da nossa aula, e a nossa aula tem um mapa, porque ela nasceu às 14 horas de Lisboa. Na próxima aula eu prometo que eu faço com o horário do Brasil. Eu não sei por que eu fiz com o horário de Lisboa, mas de qualquer forma, ela nasceu às 14 horas do horário de Lisboa. E aqui vocês conseguem ver a Lua, por exemplo, né? A gente tem nessa aula uma Lua ligada à Virgem, que é esse signo aqui, ela está dentro da primeira casa, né? E é uma Lua virginiana. O Sol do momento, como a gente disse lá no começo da aula, é taurino, o Sol, e o ascendente é Virgem. Então, a gente já tem aqui nesse mapa 2 pontos para Virgem, né? 2 pontos importantes, Lua e ascendente. E isso tem implicações nesse trabalho da nossa aula. Lembrando que é bem interessante a gente observar, né? Porque a astrologia é feita de observações, lembrando que Virgem é o signo da saúde. E do que nós estamos falando? Bem-estar, saúde. Touro, que é o nosso sol dessa aula, ele é o signo do cuidado, ele é o signo da estabilidade, da terra, do conforto, do bem-estar também. Então, isso são só coincidências para quem acredita em coincidência. Eu acredito nas sincronicidades. A nossa aula, então, é uma aula taurina, de ascendente e lua em Virgem. Bom, aí a gente entra nos ritmos, que são movimentos dentro da astrologia. Eles são 3 ritmos. E na nossa última aula, a gente viu 4 elementos, que eram o que formavam os signos, né? A matéria essencial que estruturava cada signo. Signos de terra, signos de fogo, signos de ar e signos de água. A Terra, planeta, ela transita em torno do Sol, e esse movimento traz uma representação de a cada 28, 30 dias, em média, mudança de signo no zodíaco, por isso nós temos 12 signos. A faixa zodiacal é uma faixa que não é física, ela não é astrofísica, ela é uma faixa imaginária na qual o Sol transita. Esse movimento da Terra e do Sol está diretamente ligado às 4 estações do ano. E as 4 estações estão diretamente ligadas aos ritmos, como a gente já viu lá no comecinho. Então, a gente vai ver, de acordo com cada signo, como ele se manifesta, quais são as qualidades dele.
A gente usa, de novo, a astrologia como um conhecimento humano que estuda os ciclos da natureza, os ciclos cósmicos, universais, para entender como a gente lida com as nossas vidas. A gente lida de forma mais cardial, mais fixa ou mais mutável. O que significa cardial, fixo e mutável? Aí tem uma frasezinha muito legal aqui embaixo, em itálico, dizendo que é o começar. Cardial é começar. O fixo é o fazer e o mutável, mudar de direção. As coisas às vezes parecem óbvias, mas quanto mais a gente reforça e repete aquilo, mais entranha no nosso poder de análise, de conexões, e os neurônios vão trabalhando lá para que a gente consiga usar esse conhecimento como um conhecimento que vai nos ajudar a ser melhores pessoas na vida, óbvio, o autoconhecimento, mas também vai ajudar a gente a trabalhar melhor com os nossos clientes. Bom, dos 3 ritmos, então, a gente está falando de um primeiro, que é o início de cada estação. Ele é cardinal ou cardial, ele é o começo, ele é o fluxo, ele é a prontidão, ele é a iniciativa. Pensem nos pontos cardinais, pensem nos cardeais da igreja, que são os tomadores de decisão. O fixo é o meio da estação, é a construção, é a manutenção. Se alguém lá no cardial criou alguma coisa, inventou, começou, o fixo é o que vai dar estrutura, é o que vai construir e é o que vai manter a ordem, ele vai estruturar. E muitas vezes ele tem que se proteger, porque ele não quer mudar. E aí ele é teimoso, ele é apegado, tem essas características também. E depois vem quem? Os mutáveis, que é o fim da estação, que é o encerramento. Eles precisam limpar a casa, eles precisam liberar espaço para que venha o novo com o novo ciclo cardinal. Então, são signos que falam de mudança, de novidade, de adaptação, são super adaptáveis, intuitivos, resiliência. É importante entender que eles funcionam todos em conjunto, que um não é melhor que o outro e que um não existe sem o outro. Então, tem uma frasezinha aqui boa que fala: se os cardeais iniciam uma história e os fixos trabalham para construí-la, agora é a vez dos mutáveis mudarem de direção, para que outras histórias sejam iniciadas, erguidas e transformadas. Aí eu trago um bônus para vocês aqui. Todo signo que começa um ritmo é aquele que é mais fácil da gente identificar com a essência desse ritmo. E aí tem uma pergunta para vocês refletirem. Você é uma pessoa de inícios, de meios ou de mudanças? O que vibra mais forte dentro de cada um de nós? Isso é importante a gente avaliar para depois a gente conseguir ver esses ritmos, enxergar esses ritmos nos nossos clientes. Tem alguma pergunta? Eu estou vendo que tem uns chats aqui. Você está respondendo, Val? Estou respondendo. Ah, beleza, beleza. Aí a gente começa a entrar na camada dos signos, né? Porque o ritmo ele é genérico, são 3, mas os signos são 12. Como que eles se dividem, né? Quais são as características que unem esses signos num movimento? A gente viu os signos que se unem nos elementos, nos 4 elementos, são 3 por elemento. Agora a gente vai ver como eles se unem na manifestação do elemento. E aí a gente tem os cardinais, ou cardeais, né? Os do começo, os do impulso, que são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Sempre nós vamos ter um de cada elemento dentro do ritmo, tá? Então, nós vamos ter os 4 elementos representados e um signo de cada elemento.
Quando a gente fala cardinal ou cardeal, o que vem à nossa cabeça? Os 4 pontos cardinais, o começo da estação, o cardeal, personagem de importância política e decisiva dentro do catolicismo, o impulso, ninguém segura, a liderança, o guia, a energia potencial, abertura de caminhos, impetuosidade, fluxo, ineditismo, ideias e ambição. São os signos dos solstícios e dos equinócios, porque os solstícios e os equinócios, eles são os inícios das estações. Então, todos esses signos, eles são os signos ligados ao início da estação. E aí tem essa imagem que eu achei aí para vocês, que é o carinha saltando. Ele não sabe onde ele vai chegar, mas ele se joga. Ele tem coragem para começar. Essas seriam as palavras-chave mais fortes ligadas aos signos cardinais. E aí eu dou um bônus para vocês, que é explicar um pouquinho o cardinal por signo, né? Porque, de repente, a gente consegue ver Áries. Quando a gente fala aquele monte de características lá, a gente enxerga o ariano. Por quê? Porque ele é o primeiro cardinal, é o mais identificado com o ritmo. É o começo do começo, é o primeiro signo do zodíaco, a explosão, a infância, o pioneirismo, ímpeto. Ele é destemido e às vezes inconsequente. Então, Áries é o mais fácil da gente entender. Aí vem a água cardinal. A água cardinal é Câncer. E às vezes a gente tem uma ideia de Câncer, puxa, mas Câncer não é o signo da família, não é o signo da chantagem emocional, falam que o canceriano não guarda mágoa, guarda nomes. Tem uma série de estereótipos de Câncer super ligado à água, né? Porque a matéria-prima dele é água, é emoção. Porém, ele é um líder. Ele é a água em correnteza direcionada. Ele é o guardião da família. Ele lidera através das emoções. Ele é a representação máxima da mãe. E aí alguém vai me dizer que uma mãe não é líder? Não, as mães são líderes. Então, tem um lado de liderança, de início e de condução. Isso é super importante nos signos cardinais. São os do começo, né? Então, se você for pensar na família, as mães são responsáveis na formação da família, né? E sempre a essência da emoção da água. Aí temos o ar cardinal, que é Libra, são os ventos, né? A Libra é o ar em movimento, é quem canaliza as ideias, é persuasivo, conduz com um poder de sedução, é político. Tem a questão da indecisão libriana, que está muito ligada a ouvir todo mundo, porque Libra é democrático. Mas no momento em que ela se põe digamos, no papel de ouvir todo mundo, ela consegue conduzir para onde ela quer as coisas. Esse é o libriano indeciso. Abafa o caso, de indeciso não tem nada. Ele só tem um poder de persuasão muito grande. Ele dá a impressão para o outro de que o outro está decidindo, mas, na verdade, ele está ali trabalhando questões de ideias, né? Porque o ar tá ligado às ideias, está ligado às relações. Então, o libriano, sim, também é um cardeal, e é um cardeal político, é um cardeal da democracia, é um cardeal das ideias e da condução das coisas através das ideias. E o nosso último cardeal, Terra Capricórnio. O que a gente pode dizer de Capricórnio? É obstinado. Capricórnio é a cabra subindo a montanha, não tem obstáculo para Capricórnio. Eles querem realizações concretas, eles buscam
a realização financeira, eles estão sempre lançando ideias e almejando algo que está lá adiante. Então, também é um signo dos começos. Também, como é da Terra, tem um poder de realização, tem um poder de concretização, talvez mais do que os outros, mas também é um signo dos começos, tá bom? E aí a gente passa para os olhos. A gente passa para os olhos. Antes de qualquer coisa, o que eu e a Ana fizemos aqui? A gente escolheu olhos para representar, ou seja, para melhorar um possível excesso, né, desse ritmo, esse excesso dentro destes signos, né? Então, quando a gente pensa em Áries, ele é destemido, não tem tempo ruim, ele vai. Só que o exagero do Áries é o caminhão sem freio na descida. Ninguém segura. Ele não enxerga nada na frente dele. Ele só vai. Ele vai passando por cima dos obstáculos e dane-se quem está na frente, né? Então, assim, se você tem uma característica dessa, um pouco acentuada, né, que denota um certo desequilíbrio, a gente pode usar aí o cardamomo. Porque ok você ter o ímpeto, você ir em direção ao que você quer, mas vamos ter um pouquinho de objetividade, de foco, né? Tirar um pouco dessa assim, impetuosidade exagerada do ariano. O cardamomo vai dar uma direção para ele. Ó, ok, pode usar essa força toda, mas vai por aqui, ó, tá? Segue esse caminho aqui que vai dar tudo certo. Então, o cardamomo, ele dá esse help aí para os arianos. Quando a gente fala do canceriano, né, aqui a gente tem que cuidar, porque a gente acaba caindo um pouquinho nos estereótipos, né? Mas como eu disse, é o excesso, né? É o desequilíbrio. E o canceriano tem muito essa coisa das emoções, ele é muito emocional, ele é de água, né? Assim como o pisciano também, né? Mas às vezes essas emoções aí estão de uma tal maneira tomando conta desse canceriano que ele começa a querer, né, exercer um certo controle, exercer uma certa manipulação, né, exercer aí, até fazer um pouquinho de chantagem, como quem não quer nada. Então, o cilantro, ele é um óleo que vai ajudar a colocar essas emoções nas devidas proporções, né? Vamos dar uma acalmada, vamos tirar esse excesso, essa coisa que machuca, porque o canceriano é assim, ele sente, né? E ele sente com bastante intensidade, e às vezes isso traz um certo sofrimento também. Então, o cilantro, ele vai dar uma acalmada, digamos assim, nessas emoções. Quando a gente fala dos librianos, os librianos é o que a Ana Flávia falou, né? Quer ouvir a opinião de todo mundo, é muito democrático, ele vai muito pela coletividade e muitas vezes esquece dele mesmo, né? Às vezes ele dá tanta importância para a opinião dos outros que ele pensa assim, mas se eu for colocar a minha opinião acima dos outros, eu posso estar sendo egoísta. Então, tudo bem, mesmo que eu não queira, mas eu vou deixar os outros decidirem. Então, o Jasmim, ele vem para quê? Para te lembrar que você só consegue ajudar os outros se você se ajuda primeiro. Então, não é feio pôr o foco nas suas próprias necessidades em primeiro lugar. Isso vale muito aqui, fazendo um paralelo, né, para a gente que cuida das pessoas, né, que somos consultoras da doTERRA, ou profissionais da área da saúde. Para você cuidar de alguém,
para você entender alguém, você tem que você tá bem, você se conhecer. Então, isso é prioridade. E, às vezes, Libra esquece um pouquinho. Então, o Jasmim vem para isso. E aí, a gente tem o nosso querido Capricórnio. Né? Capricorniano é aquela pessoinha que baixa a cabeça e trabalha igual um trator. Não tem tempo ruim, não tem dificuldade para o capricorniano. Mas ele acredita muito que as coisas vêm na vida dele só por conta do esforço que ele faz. Tem essa coisa de não, o universo vai conspirar. Esse papo de peixes para o capricorniano não cola muito, né? Então ele meio que se desconecta um pouco se ele estiver no desequilíbrio, ele se conecta da divindade, da existência de uma força superior que conduz e que cria harmonia em tudo. Né? Então, o Arbovite vem para trazer essa questão de lembrar para o capricorniano que existe, né, uma harmonia nesse universo, uma força maior, que ok, a gente tem que se mexer, a gente tem que fazer, né, não adianta ficar sentado esperando, mas a gente tem que ter meio termo, a gente tem que ter um pouco de tudo. Então, o Arbovite vai trabalhar essa necessidade de controlar todos os resultados da vida, achar que a vida as coisas só vão vir a você se você se esforçar e trabalhar que nem um doido. O Arbovite tira um pouco esse peso. Tá? Bueno. Eu acho que agora a gente segue, né? Isso. Deixa eu só ver aqui, passar. Bom, aí a gente passa para os signos do movimento fixo. O movimento, ou a qualidade, ou o ritmo, né? A manifestação, que é do meio da estação. Então, os cardinais plantaram a semente, espalharam pela terra, começaram alguma coisa, vem a turma do fixo para botar ordem. Não, vamos botar ordem, vamos organizar, vamos fazer com que aquilo dê frutos, né? Que seria de nós se não fossem essa turma do meio da estação, que é Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Quando a gente fala em ritmo fixo, o que vem à nossa cabeça? É o auge da estação, é o trabalho, a estruturação, estabilidade, é a manutenção da ordem, é o cuidado, é o sustento, é o que faz a roda girar, é um momento de armazenar energia. Então, a gente teve a explosão lá no cardial, agora a gente segura esse fogo ou essa energia para que dê frutos. Muitas vezes eles são considerados, esses signos, empacados, teimosos, apegados e ideia fixa. Por quê? Porque eles têm que manter aquilo que eles têm. Então, isso demanda uma fixidez, demanda uma teimosia, demanda um apego. Eu preciso me agarrar naquilo que eu tenho, que é para aquilo continuar a roda girando, né? Se não, se escapar da minha mão, socorro. E a ideia fixa. Eu tenho que fazer desse jeito e só desse jeito que funciona. As palavras-chave desse ritmo, né, são segurança e estrutura. É disso que é assim que esses signos se comportam. E aí tem a fotinho que eu coloquei, que é da roda dentada, né? Que é coisa mais engrenagem funcionando do que uma roda dentada, né? Basicamente uma ilustração para isso. Aí cada signo fixo se manifesta de uma maneira. Então vamos lá. A gente tem o touro. O touro é o primeiro fixo, é o primeiro meio de estação. Se a gente pensar dentro da astrologia, né, as estações são as estações do hemisfério norte,
o ano novo astrológico começa com Áries, né, que para nós é outono, mas para o hemisfério norte é primavera. O touro é o primeiro meio de estação. Então, é uma terra fixa. Que é coisa mais fixa e mais estável do que a Terra, né? Então, por isso que a gente diz que os signos que começam o ritmo, eles têm mais identificação com esse ritmo. O touro é o signo da materialização, da praticidade, do conforto, do apego e da teimosia. Então, tem tudo isso ligado em poucas palavras, claro que tem muito mais, né? Aqui nós estamos dando uma ideia geral, mas a gente tem essas características. Depois a gente vem para um elemento complicado de ser fixo, que é o fogo. Fogo não é algo que você prenda, né? O fogo expande, mas leão é o fogo fixo. Leão, ele é o brilho, ele é a realeza, ele é a generosidade, ele precisa de palco e de estabilidade. O leão é um signo de fogo que está ali para manter a sua prole, para manter o seu reinado, para ser cuidado e para cuidar. Então, é um signo de fogo fixo. A água fixa, Escorpião. Então, Escorpião é o signo das profundezas da água. A gente usa sempre uma analogia da água, que é a água do lago, que por cima é plácida, maravilhosa, por baixo tem uma profundeza que a gente não sabe o que tem, e é muito profundo, que é a característica de Escorpião. Meticuloso, profundo, misterioso, muitas vezes obcecado, e tem uma característica de ser vingativo, porque ele precisa se defender. Todos os signos fixos, eles precisam defender o território deles. E o veneno ou vingança do Escorpião está totalmente ligado a algo que queira invadir o território e aí, opa, aqui você não mexe, que esse território é meu. Então, sem fazer nenhum juízo de valor, os signos fixos têm essa necessidade de se proteger, porque se você for pensar na agricultura, se você não cuida desse meio do processo, você não vai ter colheita. Então, assim, é uma questão de sobrevivência. Isso é uma das coisas mais importantes de entender nos ritmos, né? O ritmo fixo, ele tem uma coisa muito importante ligada à sobrevivência, cada um na sua manifestação do elemento. E o ar fixo? O ar fixo é Aquário. A gente pensa em ar, como você vai prender o ar, né? Como você vai segurar numa coisa fixa o ar. E a gente sempre usa a analogia do balão. Aquário é como se fosse um ar comprimido. É estratégico, é racional, voa alto, mas precisa de estabilidade e briga pelas suas ideias. Aquário é o signo mais ideia fixa e mais fechado nas suas ideias. Ele pode até ouvir o outro, mas ele não muda de ideia, do zodíaco. Claro que nós, como seres humanos, nós somos um mix de várias coisas, né? A gente não tem uma coisa predominante, a menos que a gente nasça com uma configuração que reforça um dos ritmos ou um dos elementos, né? Então, isso tem que ver pelo mapa. Mas, a princípio, a gente é um mix, e aí a gente se comporta de maneira cardial, fixa e mutável, dependendo da área da vida, dependendo da situação. Agora vamos aos olhos. Vamos aos olhos. Vamos aí trabalhar um pouquinho com o óleo de sândalo, né? Da madeira de sândalo, sandalwood. Porque justamente o leão, no seu excesso, né? Gosta de plateia, mas pensa muito em si, em brilhar, né? Ele com ele mesmo, ele com os seus súditos, né? Então, ele tem esse
apego a isso, né? A fama, ele é um pouco no desequilíbrio, um pouco egocêntrico, e o sândalo vem para trazer a humildade, né? Cara, para aí, ó, só um pouquinho, vamos parar de olhar só para o próprio umbigo e vamos olhar para os outros, né? Para a humanidade, para outros universos, né? Então, tira o olhar um pouco de você e vamos olhar para fora, né? Quando a gente fala aí... Bom, gente, escorpião, eu tenho que ter muito cuidado para falar, porque a minha sogra está na live e a minha sogra é escorpião. Então, assim, não tem excesso nenhum em escorpião, tá, gente? Escorpião é uma bênção. E posso dar uma parte? As tuas duas filhas gêmeas têm ascendente escorpião, amiga. Pois. Pelo menos então, o meu filho tem ascendente em peixes. Na tua constelação, a tua volta, você tem um escorpião forte. Temos, vamos falar de escorpião, então. O que aconteceu aqui? Caiu minha conexão. Ai, Jesus. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Mas eu não sei o que eu fiz aqui, que sumiu a minha tela. Não, eu estou ouvindo. Aí, gente. É Mercúrio retrógrado. Achei. Mercúrio retrógrado. Exato. Tudo é culpa de Mercúrio retrógrado. Peraí, achei vocês. Ai, que susto, voltou. Só porque eu ia falar da sogra agora. Vamos lá, vamos falar de camomila romana, né? Camomila romana trabalha o quê? O deixar ir. Não precisa controlar, não precisa esse apego, entrega. O óleo de camomila romana é considerado... A camomila romana é uma planta que é considerada a médica das plantas. Se conta que se você tem uma planta doente na sua horta ou na sua casa, você tem que plantar a camomila romana ao lado dessa planta doente. A camomila romana tem o poder de curar essa planta. E posso dar uma outra parte, Val? Escorpião é o signo da morte e do renascimento, é o signo da fênix. Então tem tudo a ver com a camomila romana, que é capaz de oferecer a cura aos outros. Exatamente. E pensando na medicina chinesa, é um óleo que vai conectar direto o coração, que é o regente de todos os sentimentos, né? Com o fígado, né? O nosso fígado, quando ele está com estagnação energética, ele faz a gente ficar ressentido, frustrado, querer fazer, assim, umas vingancinhas por aí. Isso é um fígado desequilibrado. Então, a camomila romana entra para calma, relaxa, solta, deixa aí. Vamos fazer esse fluxo desse fígado trabalhar, vamos pensar no coração, né? Então, ele traz esse equilíbrio. Quando a gente fala aí do nosso querido aquário, o aquariano tem essa coisa um pouco de ter uma ideia fixa, né? Ele acha que tem que ser daquele jeito, e só daquele jeito é que vai funcionar, porque é o que ele acredita, né? Essa coisa de ser fixo, né? Só o jeito dele funciona, essa cabeça durícia aí. E o nardo, ou o spike nard, ele vai fazer com que você pare de pensar só naquilo que você enfiou na sua cabeça e olhe além dos limites, te dá uma visão mais ampla das coisas, deixa você ter outros pontos de vista. E isso muitas vezes está ligado, né? Essas ideias fixas traz um pouco de conservadorismo exagerado. E o nardo, ele trabalha muito bem, ele quebra, sabe? Ele te deixa mais maleável um pouco. E aí a gente vai falar do touro, né? Touro aí é o meu ascendente. Que é o touro, né? Na tourada, que quando ele enxerga o pano vermelho, ele foca naquilo ali e ele vai e ele não enxerga mais nada dos lados, né? É fixo naquilo ali. Cabeça dura também, um pouco. E o Clary Sage é o quê? A salve clareia.
né? É o óleo que ativa o chakra do terceiro olho, que vai ativar a sua intuição, vai te ensinar a escutar a sua intuição e não só aquilo que você enxerga. Então, ele leva você para um pouco além do que você está vendo. Ele vai te mostrar o a mais que tem, né? E não só aquela coisa fixa e teimosa do taurino. Vamos seguindo. Bom, e aí a gente vem com os mutáveis, com essa manifestação dos elementos que traz uma oportunidade de mudança. Destrói tudo, porque algo novo vai surgir. E aí a gente está falando do fim da estação na natureza. A gente está falando de signos mutantes, de signos chamados também de bicorpóreos. A gente está falando de desordem, de inovação, de adaptabilidade, de resiliência, de um hiperestímulo, de um amálgama, porque eles estão trazendo tudo que foi construído nos outros momentos do ciclo. São signos multidisciplinares que querem abraçar o mundo e podem se perder na vastidão das opções, porque tem tanta coisa pulsando e é um momento tão forte de energia que eles podem se perder e não finalizar nada e não concretizar nada. Aqui nós estamos falando de signos que são muito fortes em adaptação e na intuição. E aí, por signo, a gente tem o ar mutável, que é coisa mais mutável do que o ar. O ar, o primeiro signo, lembrando, né, que a gente já falou disso, o primeiro signo é aquele que mostra mostra uma conexão mais forte com o ritmo. Então, Gêmeos é um ar mutável. É o pensamento e o corpo em movimento. É um turbilhão cerebral e que pode causar falta de foco. O nível de estímulo desse ar em movimento é como se fosse o ar de um furacão. É tanta coisa que pode faltar foco. A terra mutável. A terra é um signo da estabilidade, é um signo da organização, do pé no chão, mas ela tem a sua manifestação mutável também, que é virgem. E a gente sempre faz a analogia da terra do grão de areia. O grãozinho, ele tem uma unidade, mas a cada momento que se olha para esse grão, ele está numa formação diferente. São as dunas se movimentando, existe um movimento muito grande. Então, é uma construção, né? Porque a terra fala de construção com grãos de areia. Está sempre em transformação e tem um foco no detalhe, na meticulosidade, porque como é terra e precisa de estabilidade, muitas vezes o virginiano vai se apegar no grão de areia, no detalhismo, porque ele vive um turbilhão dentro dele, e isso pode ser um pouco incômodo. Aí o fogo mutável, meu Deus, fogo quer expandir. O fogo mutável é algo assim que vem a galope, é Sagitário, é a expansão intelectual, é a expansão corporal. Sagitário é um signo meio homem, meio cavalo, está entre o céu e a terra. E aí tende aos excessos, busca conquista, busca expansão de fronteiras, mas tende aos excessos. Esse fogo incontrolável, digamos assim. E a água mutável é a água de peixes, que é a água das profundezas do oceano,
que quer abraçar o mundo. O que é o oceano dentro do planeta Terra? É um abraço à Terra, né? Você tem água circulando pelo mundo inteiro. Então, a gente está falando de amplitude, a gente está falando das profundezas do oceano. E o cuidado com a água mutável, porque a gente sempre tem que trazer um lado positivo e um lado desafiador, é se perder na imensidão do oceano, na imensidão azul. E aí a gente passa para os olhos. Bom, se a gente vai falar dos geminianos, né, que são esse turbilhão de ideias e pensamentos, 1000 ideias inovadoras e quer fazer um monte de... Quer fazer e muitas vezes não consegue materializar porque ele não consegue ter foco, né? Assim, não foca. Quando ele está pensando em fazer uma coisa, ele já está pensando em 3, 4 desdobramentos daquilo e fica tudo aqui, ó. Então, ele não traz, ele não materializa. O limão, gente, é um óleo basicão, mas assim, maravilhoso, porque o limão trabalha a eficiência. Ele vai deixar, é aquele óleo que trabalha também a procrastinação, né? A gente fica empurrando tudo para outro dia. Não, vai, eu preciso pensar mais um pouco. Não vou fazer. Amanhã eu faço. O limão fala, não, você vai fazer já. Então o limão para os gêmeos funciona, para os geminianos funciona muito bem. Gente, isso é uma opção, tá? Existem outras opções de óleos também. Eu escolhi aí o que mais encaixava. Se a gente for falar do virginiano, o virginiano fica no detalhe, o virginiano é meticuloso, a gente fala que é o chato, coitado, olha lá os rótulos, né? Que é o chato do zodíaco. O cara é detalhista, é super organizado, o cara fica preocupado com a posição do lápis na escrivaninha, pelo amor de Deus. Então, assim, ele precisa o quê? Parar de ser tão detalhista e olhar a situação geral, a visão global, e o Black Spruce é um óleo que faz isso, te dá o que eles chamam de bird eyes view, né? A visão do pássaro lá de cima, olhar tudo. Vamos ter a ideia do contexto geral, te tira desse exagero do detalhe. Quando a gente vai falar de Sagitário, o fogo mutável, que ninguém segura, derruba tudo, né? E nessa ânsia falam, né, que é o signo dos viajantes. Os sagitarianos amam viajar, né? Então, às vezes, nesse ímpeto todo, precisa criar um pouco mais de laços, trabalhar um pouco mais o pertencimento. O Sagitário é meio do mundo, assim, não quer saber muito de fixar em lugar nenhum e tal. Então, quando está em desequilíbrio, né, para conter esses excessos, o cedro faz isso. O cedro faz isso. Ele te traz, ele faz você criar laços. Daí a gente vai falar de peixes. Enquanto lá o contraponto do Capricórnio não acredita em nada do universo, só acredita no material, no que é palpável, no que ele consegue fazer e no suor do trabalho dele, Peixes é completamente, no exagero de novo, sem amarras, sem raízes. Ele entrega para o universo provê. Eu confio nas energias universais, não preciso fazer nada. São as pessoas que querem se condoem com as dores do mundo, quer cuidar de todo mundo, esquece de si, quer pegar todos os cachorrinhos e gatinhos doentes da rua e trazer para casa. Então, falta o quê? Falta enraizar. Volta, vem, enraiza, né? Então, não tem óleo melhor do que o vétiver. O tamanho das raízes do vétiver são imensas, justamente para te trazer para a terra, te fixar e te trazer segurança, né? Porque o pisciano, muitas vezes, ele tem essa coisa do abraçar o mundo e tal, mas ele é bem inseguro, e o vétiver é uma coisa que te traz e te dá um certo... um espaço determinado, né? Que eu acho que precisa também. Ana, você quer complementar alguma coisa dos olhos aqui, ou dos signos? Sim, deixa eu só mudar, às vezes ele não funciona agora.
antes de ir para o nosso tema de casa, né? Eu queria deixar duas informações importantes, né, para a gente não, como eu posso dizer, para a gente não passar uma impressão errada de que a gente vai trabalhar com os olhos a essência da pessoa, ou vai curar. Ah, então aquela pessoa é muito pisciana, exageradamente pisciana, ela vai se curar através dos olhos. O que a gente está propondo aqui é entender melhor as profundezas cósmicas do mapa da pessoa e o que ela te apresenta no discurso quando ela te procura e dar algo que vai dar um suporte para ela viver aquele mapa da melhor maneira possível. Porque não raro alguém aqui talvez já até tenha visto, pessoas que lidam com florais, com outras coisas, dizendo que vão curar questões dentro do mapa da pessoa, isso é de um charlatanismo assustador. Então, nós temos que ter muito cuidado que a nossa proposta é de, com os olhos, fazer com que a pessoa viva na sua plenitude, no caminho do meio, no equilíbrio, aquela energia que ela ganhou de presente do universo, que está dentro dela, que é o mapa dela. O segundo ponto importante é que a gente pode olhar o mapa antes de atender a pessoa, mas não tomem nada a partir do mapa sem ouvir o que a pessoa vai te trazer. Porque às vezes a pessoa está num momento, apesar dela ter aquela configuração astral, ela está num momento em que outras coisas estão mexendo com ela. Ela está num momento mais fixo, mais cardial e mais mutável, e isso ela vai te colocar quando ela vier para você pedir um atendimento, quando ela vier para você com algum tipo de reclamação. Então, essas ferramentas que a gente está dando para vocês são ferramentas de aprofundamento no atendimento, mas não tem nada mágico, não tem nada então X mais Y é igual a sei lá eu o quê. É importante a gente entender isso como uma coisa séria e como uma ferramenta de trabalho para vocês ampliarem a maneira de fazer um approach com o cliente, ampliarem a anamnese de vocês. Então, numa anamnese, eu, por exemplo, com a massoterapia, eu sempre coloco Sol, Lua e Ascendente. E se a pessoa não sabe, eu peço licença para fazer o mapa, porque aquilo faz parte dos elementos que a gente vai lidar com aquele ser humano, mas não tomem nada a priori, com nenhum tipo de preconceito, ouçam a pessoa e não pensem que os olhos vão ser algo mágico que vão curar, porque as pessoas às vezes têm essa tendência, eu sou muito desorganizada e perdida e emotiva porque eu sou pisciana. Não, já que você sabe que você é pisciano, você vai usar as energias de peixes da melhor maneira possível e não use isso como uma muleta. Então, isso tudo para dizer para vocês, assim, reforçar qual é a nossa proposta aqui. Não sei se a Val tem algo a acrescentar. É isso, gente, não tem segredo, né? Como é que você acerta ou indica o melhor óleo? Conversando com a pessoa. Não tem protocolo, eu não gosto dessa palavra. Para a dor de cabeça, existe tal óleo. Mas a dor de cabeça da Ju vem de uma situação que a dor de cabeça da Ana Flávia vem de outra. Então, assim, não levem os signos como fórmulas, como protocolos. É só o intuito desse projeto meu e da Ana é para mostrar que é possível usar a ferramenta da astrologia e unir com os olhos, mas isso não é mais importante do que uma boa conversa. Não substitui, você entende? Nada substitui você conversar com o seu cliente ou paciente e saber dele o que está acontecendo. Isso tem que ser sempre
preponderante acima de qualquer outra coisa, tá? Isso. E aí, finalizando, né, a gente tem esse tema que a gente sempre traz, e aí é uma pergunta para vocês podem refletir, se vocês conseguiram observar alguma coisa com relação às lunações, que foi a primeira palestra, se vocês conseguiram descobrir os elementos, né, que são preponderantes no mapa dos clientes, e agora a proposta é mergulhar em mais uma nova camada cósmica de consciência, que são os ritmos, né? E pensar, comecem a pensar em cima da pessoa que você é, né? Para depois passar para os outros, qual é o seu ritmo predominante, né? E como você consegue ser mais produtivo, assertivo no seu dia a dia de trabalho a partir dessa consciência. Eu sempre trago essa frase do Carl Sagan, vocês vão decorar até o fim desse projeto, que basicamente, ela fala que nós somos feitos de poeira de estrela, do nitrogênio em nosso DNA, o cálcio nos nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã, foram todos fabricados no interior de estrelas em colapso. Nós somos feitos de poeira de estrela. Então, mais uma vez, eu agradeço quem está aqui participando dessa aula e se propondo a abrir uma conexão, abrir um canal com o universo, entendendo que nós somos parte desse universo, nós somos uma representação cósmica de um macrocosmo. Então, basicamente é isso. A bibliografia usada para essa aula tem aqui algumas indicações para vocês. Quem quiser fotografar, fotografa, quiser perguntar depois nos grupos, a gente responde. E a gente se vê no mês que vem, né, Val? Depois a gente no mês que vem. Depois a gente libera o novo tema e a gente volta a se falar mais uma vez. Obrigada pela atenção, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, né? gente. Essa proposta de autoconhecimento e de conexão com outras coisas é fundamental nos dias de hoje, para a gente conseguir ser profissionais mais conectados mesmo com o espírito do tempo, né? Nós estamos vivendo um momento universal que nos exige uma conexão maior com esse Zeitgeist, que é uma palavra alemã para o espírito do tempo. Tá bom, minha gente? Grande beijo. Beijo, e desculpem gente. se a gente não respondeu alguma coisa, mas aí vocês perguntam nos grupos, que eu não quero tomar mais tempo de vocês. Ana, você deixou o link do mapa lá? Deixei, astro.com, eu botei no grupo chat. E botei no chat também a live maravilhosa do canal Mercúrio no Instagram. Quem tiver oportunidade, assina o canal Mercúrio e ouça a live de hoje, de ontem, na verdade, que está muito boa, excelente. Eu sou Ana Flávia Medina no Instagram, também quem quiser me seguir, né? Eu posto algumas coisas lá também, então é isso, minha gente. Obrigada, beijos. Tchau, gente, até Obrigada. a próxima. Beijos. Você parou de gravar? Ainda não, espera aí.